O Primo Basílio é um romance de Essa Queiroz que foi publicado em 1878 e ele é uma análise da família burguesa urbana no século XX. E ele foi publicado em 1878 e ele é um gênero sobre amor e ficção. Essa de Queiroz é um português. Ele nasceu em 1845 em Portugal e morreu em 1900. Ele é considerado por muitos portugueses e pela alta literatura de Portugal como o maior realista português do século XX. Ele também escreveu outras grandes obras, como Os Maias e O Crime do Padre Amaro. Eu vou falar um pouco sobre os personagens do livro, alguns personagens principais e algumas das suas características. O primeiro personagem que eu vou falar é o Jorge, que é marido de Luísa, e as suas características é fraco, insensível e apático. E então ele era meio que um homem, eu sou um hétero top, era tipo isso, ele procurava uma esposa perfeita, onde ela tinha que ser a mulher perfeita, encantadora. Luísa. A Luísa, alguma das suas características é que ela era uma moça muito bonita, educada e ela gostava muito de ler grandes romances. E inclusive no começo do livro, ela estava lendo um livro chamado Dama das Caixandre Alexandre Domas Filhos. Basílio. O Basílio era o primo da Luísa e um ex-namorado da Luísa também. Eles namoraram na infância, só que por conta que Basílio foi para o Brasil, eles terminaram. E aí Luísa conheceu o Jorge e se casou. E o Basílio, ele era um homem que julgava as pessoas pelo seu vestimento. Ele tinha a lábia muito boa, tanto que ele conseguiu convencer a Luísa a fazer coisas que ela não devia. E é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a Júlia e suas tentativas. Ela nunca conseguia se dar bem. E a sua relação com a patroa, ela não era muito boa, porque a Luísa era uma patroa muito exigente. Ela gostava de tudo limpo, tudo em ordem e cobrava muito a Juliana. E a Juliana tinha inveja do casal e ela era meio que uma talarica, não sendo talarica. Vocês vão entender depois no começo da história. A obra retrata a história do casal Luísa e Basílio, que na verdade são primos que tiveram um romance durante a sua juventude. Mas Basílio era um homem que queria crescer muito na vida, então ele acaba largando Luísa e mudando de cidade para construir sua vida e sua carreira em outro lugar. Nisso, Luísa conhece um homem chamado Jorge e acaba se casando com ele. Mas o casamento entre os dois não era um dos melhores, já que Luísa era muito interesseira. Jorge era sim completamente apaixonado por sua esposa, mas Luísa estava com ele mais por conveniência. Algum tempo se passa e Jorge viaja a negócios. Nisso que Jorge viaja, Luísa recebe uma visita inesperada do seu primo Basílio, ou seja, seu primeiro amor. No começo, Basílio começa a fazer uma visita meio que disfarçando seu interesse por Luísa. Mas ela começa a gostar da ideia, já que o amava, né? E eles começam a se encontrar muito, principalmente em sua casa. Começam a se encontrar todos os dias, começam a trocar cartas. E isso não era nada decente, já que uma moça casada estava recebendo visita todos os dias de um homem solteiro, sem a presença de seu marido, né? Em uma das visitas de Basílio a Luísa, ele acaba beijando ela. A vizinhança, então, começou a fazer fofocas sobre a situação dos dois, já que Luísa, que era uma mulher casada, estava recebendo frequentemente visitas de Basílio, um homem solteiro. A fofoca, então, chegou a Sebastião, que era um amigo de Jorge. Ele então foi lá na casa de Luísa e falou para ela parar com essa situação, porque se isso chegasse aos ouvidos de Jorge, ele não gostaria nada de saber disso. Mesmo assim, os dois continuaram se encontrando e começaram a escrever cartas. Uma vez, Luísa chegou em casa e se deparou com Juliana, que tinha encontrado várias cartas de Basílio
para ela. E começou então a chantagear Luísa, falando que se ela não fizesse tudo o que Juliana queria, Juliana iria entregar as cartas a Basílio. Luísa então entrou em desespero e foi bolar um plano com Basílio. Só que Basílio largou Luísa e fugiu. E a situação de Luísa piorou e ela acabou virando empregada devido às chantagens de Juliana. Quando Juliana começou a chantagear a Luísa, ela teve que virar a empregada da casa, porque a Juliana não queria fazer nada. Então ela tinha que limpar a casa, fazer tudo. E nisso o Jorge chega da viagem e percebe que a Luísa tá fazendo tudo em casa, coisa que ela nunca fazia, porque ela tinha uma vida muito confortável. Nisso, a Luísa foi procurar o Sebastião e conversar com ele, falar tudo o que estava acontecendo. Ela contou tudo. Tudo, ela não deixou nenhum detalhe de fora. Ela contou das chantagens, contou que o Basílio abandonou ela contou tudo. A Juliana contou tudo que tinha acontecido pro Sebastião. Ela teve que correr atrás dele e contar tudo que aconteceu, porque ela estava realmente muito desesperada. E o Sebastião se comoveu muito com a história da Luísa. Então ele levou um policial pra lá, pra casa dela, e foi tentar recuperar os itens que a Juliana pediu para comprar o silêncio dela. Só que o Sebastião falou que todos esses itens tinham sido roubados. Nisso, a Juliana entra em desespero e acaba tendo um ataque cardíaco e morrendo ali mesmo. O Basílio descobre tudo o que aconteceu e acaba mandando uma carta para Luísa. Só que quem abre essa carta é o Jorge. Ele acaba descobrindo tudo o que aconteceu e acaba descobrindo o romance do Basílio com a Luísa. Sobre toda essa pressão do Jorge sobre a Luísa, ela acaba passando muito mal na hora e nisso ela acaba adoecendo e ela morre. A Luísa, obviamente, não responde às cartas do Basílio e o Basílio pensa que ela tá só ignorando ele. E aí ele decide ir atrás dela. No que ele vai atrás dela, quando ele chega na cidade, ele é alertado. Ele recebe a notícia de que ela tinha morrido. E aí a gente pensa que ele vai ficar triste, que ele vai sentir algum remorso ou alguma dor da morte dela. Só que na verdade ele não sente nada e ele viaja de novo e vive a sua vida tranquilamente. Quem realmente fica muito triste é o Jorge. Ele se afunda em uma depressão total, assim, uma depressão profunda. E ele fica muito triste com a morte da Luísa. Até porque ela era companheira de vida dele, né? E ele nunca imaginou que ela trairia ele com o próprio primo dela. Então, é uma coisa bem forte da gente imaginar. Olá, eu vou falar um pouco sobre a conclusão do livro. Então, a gente concluiu que o livro ele faz uma crítica social à burguesia e ele faz uma crítica também a um pouco da sociedade e os demais. E a gente também compreendeu que o escritor ele queria demonstrar os sentimentos e as situações através das emoções dos personagens. E a gente consegue perceber isso através de algumas ações durante o livro. Bom, e essa foi a nossa conclusão. Espero que tenham gostado.